É isso aí, pessoal, soltando a música aqui. Hoje, nesta noite de quarta-feira, vamos receber nossa convidada, Cleide Clock, correspondente internacional. Nesse dia 7, né? 7 de abril, dia do jornalista. Vamos chamar ela? Ok. Parou a música, vamos lá. Agora vamos lá? E agora, consegue me ouvir perfeitamente? Não, eu acho que tá bem ruim. Deixa eu tirar o meu microfone, aqui, meu fone, para ver se eu consigo, mas tá bem ruim. Vindo retorno para. Ixi, piorou, eu acho. Quando eu tiro, ó, você Vamos tá... lá. Olha esse barulho que eu tô ouvindo. Eu acho que tem alguma interferência aí no teu. Agora você consegue me ouvir aqui, né? Peraí. Você me ouviu? Pronto, agora tá certinho agora? Eu falando, deixa eu colocar aqui o meu que vai ficar melhor para vocês. Vamos ver se agora. Eu acho que tá bom. E agora, consegue me ouvir perfeitamente agora? Perfeito, tá perfeito agora. Você consegue me ouvir bem? Tudo Bom, então resolvido? tá show. Agora, eu acho, porque aqui eu queria entrar com essa transmissão com o microfone ligado. Talvez seja um microfone. Talvez Pode seja ser. isso, né? Não sou muito bom de técnica, não, mas o assunto aqui é o bate-papo e só de ter aqui a sua presença já é uma alegria. Mas o áudio tá ótimo, o cenário tá lindo, tá tudo lindo. Show de bola. Bom, hoje é um dia que faz jus, né? Parabéns para nós, para Parabéns. os coleguinhas Parabéns, todos que Eba. estão aí resistentes na verdade, só com a verdade, em busca da verdade sempre. Bom, comentei pra gente qual foi o momento que você identificou aí que o jornalismo é minha praia. Quando houve esse insight? Faz tempo, estava até lembrando disso hoje, estava fazendo um post sobre a minha irmã. A minha irmã também é jornalista, fez jornalismo antes de mim, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E na época ela também era casada com um jornalista. E eu comecei a acompanhar, eu estava na sexta série ali do ensino médio, e eu comecei a acompanhar o trabalho deles de perto e ver aquela paixão pelo jornalismo, como eles trabalhavam, como eles gostavam de ir atrás de histórias. E aí eu comecei a escrever também, mostrar para eles, assim, o que vocês acham da redação? E eles começaram a me dar retorno sobre a minha redação, acharam, que legal, você escreve bem. E eu acabei sendo instigada por aquilo, assim, de querer mostrar minhas redações para eles sempre, queria ler o que a minha irmã estava lendo na faculdade. E aí foi tão automático que de repente eu me vi jornalista. Eu não consegui pensar em nada, assim, eu, de repente eu falei, não, é jornalismo que eu vou fazer e nem tinha assim mais nada na ideia, na cabeça. Olha, então foi algo que foi ali enraizando e você foi seguindo os passos. E houve alguma Total. dificuldade, né? Que nessa vida nada é fácil. Houve alguma dificuldade que você teve que se deparar? Muitas, né? Que é a vida sem Quais? dificuldades, né? Que é a vida? Quem é que não tem dificuldade na vida, né? A minha primeira dificuldade grande foi passar no vestibular. Eu sempre fui muito bem na escola, sempre tive super notas boas, e só que eu ficava super nervosa na hora de fazer vestibular. E me dava assim um branco total, eu não via mais nada na minha frente. E eu ficava super nervosa, esquecia de tudo. Minutos depois da prova do vestibular, eu lembrava de todas as respostas, mas no momento eu não conseguia fazer vestibular. Eu passei por um processo ali bem difícil, vários anos. Aí eu passei para a segunda opção, que foi letras alemão, e eu cursei letras alemão durante muito tempo. Em paralelo, eu fazia as disciplinas de jornalismo, porque eu queria bastante. Também era na Federal de Santa Catarina que eu fazia letras, e foi super legal, porque acabou depois casando uma coisa com a outra. Mas para eu passar no vestibular de jornalismo, eu fiz vários cursinhos durante muitos anos, muito tempo, porque eu queria fazer, eu tinha uma ideia fixa, eu queria fazer na Universidade Uhum, Federal de Santa Catarina, que era onde a minha irmã tinha feito. Que eu conhecia já os perfeito. professores, que eu achava o máximo. Na época, as outras faculdades de jornalismo em Santa Catarina eram muito novas. E eu conhecia a de Santa Catarina já, a Federal, e eu queria muito estar lá. Então, eu estudei muito e no último ano eu fiz terapia com um psicólogo, quase não estudei,
para conseguir trabalhar o meu lado emocional e conseguir passar no vestibular. E isso acabou depois me ajudando muito, né? Porque a gente que faz vivo, que tem que aprender a lidar com várias situações, que não pode o nervosismo subir a cabeça, né? Tem que estar sempre Uhum. ali num estado, não, num emocional tranquilo, pelo menos, né? Para conseguir ter a empatia com as histórias, mas não se envolver completamente, se deixar levar, né? Então essa terapia ali eu acho que me preparou tanto para o vestibular quanto para a vida de jornalista. Então foi a primeira dificuldade que eu tive ali. E depois também eu trabalhei a faculdade inteira, porque eu morava em outra, meus pais moravam em outra cidade, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar minhas contas, assim. Então eu tive que trabalhar bastante também durante a faculdade para conseguir me manter na outra cidade, pagando meu aluguel. Então dificuldade faz parte da vida, eu acho elas ótimas, porque a gente vê elas como degraus depois que a gente teve na vida, né? Bom, você falou um pouquinho também letras, né? No caso, em alemão. Isso contribuiu para a bagagem profissional? Muito. Eu tô aqui hoje por causa disso, eu acho, sabe? Olha, Porque eu tinha já alemão na escola, porque eu sou de uma cidade que tem muitos alemães, tem muita ascendência alemã, então minha escola tinha alemão da quinta à oitava série, e eu continuei estudando, por isso que eu sempre gostei muito de estudar um pouco, né? O Clock é alemão, então eu gosto de estudar. Eu tenho um lado italiano mais forte do que alemão, mas porque o lado da minha mãe inteiro veio da Itália, então é realmente mais forte. Meu pai, que é do lado alemão, veio há mais tempo, assim, né? Mas eu sempre gostei muito da cultura alemã. Então, eu estudei bastante, aí eu fiz o curso de letras alemão, fiz todas as disciplinas que tinham alemão, e o que aconteceu depois foi que quando eu tinha me formado já em jornalismo, eu fiz vários intercâmbios com a Alemanha, por causa do alemão. Eu fui num olha. projeto muito interessante de 2004, que eu passei um mês na Alemanha, uma bolsa da Embaixada Alemã no Brasil, que levava jornalistas para conhecer a Alemanha, eles ficaram um mês com a gente lá, visitando vários locais, apresentando a Alemanha para a gente escrever sobre a Alemanha. E depois, em 2007, eu fui trabalhar na Deutsche Welle, que é a agência estatal alemã de notícias. E foi lá que eu me descobri correspondente internacional, que eu quis investir nisso, né? De ver o Brasil de fora e contar para os brasileiros o que eu estava vendo por aqui. E aí depois eu mudei para os Estados Unidos. Mas foi a Alemanha que me abriu essas portas e o alemão. Muito bem. E comenta também, lá no iniciozinho da carreira, as oportunidades também como repórter aqui no Brasil e apresentadora também. Como é que foi a experiência? Foi maravilhosa, foi incrível. No meu último ano de jornalismo, de faculdade, como eu tinha feito letras alemão, eu já tinha feito todas as disciplinas. Depois de 3 anos, eu não tinha mais nada para fazer, só que eu não podia me formar. Então, eu comecei a fazer optativas, projeto de conclusão de curso, né? E comecei a procurar emprego, queria trabalhar em TV. Era essa que eu queria trabalhar em TV. E aí eu consegui um emprego no SBT de Santa Catarina, que foi super bacana, que foi assim uma grande escola para mim, que foi assim a vida como ela é, né? Vamos lá agora e vamos fazer matéria. E foi. Então foram grandes experiências que eu tive no SBT Santa Catarina. E aí eu fiquei lá quase 2 anos. E depois, eu também lá, no SBT Santa Catarina, eu já tive um gostinho também de fazer matérias internacionais. Eu fui para a Arábia Saudita numa missão Olha, do governo do estado, que foi uma super viagem, foi logo depois do 11 de setembro. Então foi uma viagem bem intensa, uma experiência muito interessante. E depois eu trabalhei na RBS de Santa Catarina, que era a Globo de Santa Catarina, e lá, sim, lá eu fui repórter, produtora e editora, apresentei um programa de Vida e Saúde, era o nome do sim, programa, sobre vida e saúde, fiz todos os jornais ali da RBS, que são esses jornais que contém ali na Globo você está no Rio de Janeiro, né? sim. Então, Bom Dia Santa Catarina, aí Jornal do Almoço no meio-dia, Jornal da Noite, a gente tinha um outro programa super interessante que era o Estúdio Santa Catarina, que é como se fosse um fantástico local, assim, né? Então, apresentei muita coisa, fiz muita matéria para Globo Nacional também, e foi incrível, muito
muito interessante ter essa oportunidade de trabalhar na TV de Santa Catarina. E você faz uma análise, assim, no período que esteve através do SBT local, na Globo local, a questão do degrau e degrau. Você sempre faz essa análise. O que que você sentiu que mudou de lá para cá? Olha, eu acho que no termo pessoal, assim, eu continuo Tanto no contando pessoal e histórias. no profissional também. Né? As histórias são diferentes, as matérias são diferentes, né? E eu, quando eu resolvi que eu queria mudar para os Estados Unidos, eu primeiro fui para Nova York, eu queria ampliar minhas coberturas, eu queria cobrir assuntos diferenciados que eu não teria oportunidade de cobrir em Santa Catarina. Então, eu queria conhecer pessoas diferentes, pessoas de todos os lugares do mundo, para poder atingir assuntos diferentes que eu não teria ali em Santa Catarina, né? Um dos sonhos era, por exemplo, cobrir ONU, Assembleia Geral da ONU, em Nova York. E eu cobri durante 3 anos, quando eu morei em Nova York, eu cobri durante 3 anos a Assembleia Geral da ONU e foi super interessante, que é um evento mundial, provavelmente um dos mais importantes politicamente, né? Tem quase 200, cento e poucos países que se encontram lá para presidentes. É um evento que a gente não consegue imaginar se não está lá, porque assim a cidade inteira de Nova York fecha com policiais para os presidentes poderem ir de uma rua para outra. Então a gente tinha que sair, eu tinha que sair assim muito cedo de manhã de casa para conseguir chegar até lá, porque depois das 6 da manhã ninguém consegue mais andar por Nova York nessa área da ONU, porque está tudo fechado, tudo parado, com uma tensão muito grande, principalmente agora depois do 11 de setembro de 2001, né, que tudo é tensão aqui nos Estados Unidos. Então, ter a oportunidade de cobrir esses eventos grandiosos, assim, então acho que é super bacana. Eu cheguei a cobrir em Santa Catarina o encontro dos presidentes do Mercosul, na época que o Fernando Henrique ainda era presidente, acho que foi 2001, 2002, que foi um evento grande ali no sul do Brasil com os presidentes do Mercosul, mas essa grandiosidade que tem aqui, né, é algo muito interessante. Eu cobri agora há pouco tempo também as eleições americanas, então, para o mundo tem um peso grande, né, todo mundo de olho na eleição americana, ainda mais essa última que foi assim super intensa, super nervosa, né? Todo mundo ali com os ânimos no meio de uma pandemia, né? Então, eu acho que a intensidade, a grandiosidade, como eu estava num centro pequeno, que é Santa Catarina, para mim, aqui acabei tendo uns eventos maiores para cobrir. Assim, se eu tivesse, talvez, Rio, São Paulo, né, cobrindo mais esse grande centro do Brasil, não teria tanta diferença, mas vindo de Santa Catarina para cá foi, assim, bem grande. Um grande salto, que digamos, podemos É, dizer. Também uma pergunta que eu tenho é: houve sempre essa vontade de ser correspondente ou as coisas foram fluindo de acordo com o tempo? nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Quando eu estava fazendo jornalismo, eu queria, quero ser repórter aqui de Santa Catarina. Eu não tinha muito mais, assim, vontade de. Eu lembro que eu tinha uma amiga que sempre falava, quero ser correspondente internacional. Aí eu olhava, legal, deve ser, né? Mas eu nunca parava para pensar sobre isso, assim. Mas as coisas foram acontecendo, assim, depois que eu vi, né? Juntar o alemão ali, ir para a Alemanha, ver. E na Alemanha era interessante porque eu trabalhava na Deutsche Welle, na parte da redação portuguesa, que eram notícias para todos os países que falam português, da África, aí tem Timor-Leste, na Oceania, Portugal, Brasil. Então a gente já reunia ali na redação pessoas de todos esses lugares que falavam o português com os seus sotaques. Então já era Olha, super interessante. Mas assim, eu nunca tinha pensado antes em ser correspondente internacional, estava bem feliz sendo repórter lá, mas chegou um momento, depois de trabalhar 10 anos, que aí eu fiquei avaliando, assim, e vendo, assim, as histórias se repetem muito quando a gente está numa situação normal, né, não numa pandemia. Então, eu acabava vendo esse círculo, assim, né, 10 anos lá, que se repetia muito, assim, as matérias, o preço da cesta básica, a Natal, Ano Novo, turistas em Santa Catarina. Era assim, às vezes era muito difícil sair dessas matérias, assim, que era. Então, eu queria tentar achar outras pautas. E o que me chamou, eu queria muito mais sair do país do que ir para um grande centro naquele momento.
E por isso que eu acabei vindo. Bom, e como é que foi o processo de adaptação nos primeiros anos? Comenta aí pra gente. Foi difícil? Foi algo que você tirou de Ah, letra? não, é bem difícil também, porque eu vim sozinha, vim com meu marido, né? Na época ele era namorado, depois ele foi, ele levou um upgrade e virou marido. A gente acabou vindo justamente por causa disso, porque ele é americano. Então, teria essa facilidade de vir para cá e eu vim para cá, sendo correspondente da Deutsche Welle já, da rádio alemã, para cobrir ONU, cobrir os países de língua portuguesa em Nova York. Mas eu sempre digo que eu sofri aqueles primeiros 6 meses ali, porque primeiros 6 meses, primeiro um ano, porque estava super acostumada com um ambiente de redação, com um monte de gente, tempo inteiro para pedir opinião, o que você acha disso, essa palavra, mas outra palavra, sabe? Muita gente trabalhando junto o tempo inteiro, com repórter cinematográfico, com motorista, com um menino que cuidava do som, e assim, né, alguém para fazer maquiagem, era muita gente envolvida no processo. E aí eu me vi sozinha, eu tinha que fazer tudo sozinha, eu tinha que produzir a matéria, aí eu comecei a fazer câmera sozinha, eu fazia o áudio, eu tinha que editar o áudio, eu tinha que procurar as histórias, então o processo todo que uma redação faz, eu tinha que fazer. Então, Olha, e junta isso tudo com a saudade, com a adaptação, com não conhece ninguém. E jornalistas vivem de quê? De fontes, né? E não tinha muitas fontes ali. Ainda bem que eu já cheguei numa época que tinha internet, que a gente ia ali, professor de ciências políticas em Nova York, de algum assunto. E aí comecei a procurar e fazer essas fontes, mas no começo é muito difícil quando você não vem com uma estrutura, né? Muitos correspondentes vêm com a estrutura de uma TV junto contigo, com um jornal, que tem todo um suporte na redação. Mas eu não, se eu quisesse vender minhas histórias, né, que a gente fala vender as histórias, assim, no caso de oferecer para os editores, eu teria que ir atrás de tudo. E eu acabei sendo assim, acabo sendo, né, os olhos dos editores aqui, que eu tenho que estar o tempo inteiro procurando pauta, procurando histórias para oferecer para os editores. E aí, você quer isso? O que você acha da matéria? O que você acha da outra? correndo E muitas atrás ali. o tempo inteiro. E às vezes sim, às vezes quer, às vezes não quer. E é esse trabalho do dia a dia, de olhar para frente e tentar ver naquilo ali alguma pauta interessante. Então essa é a grande Olha, dificuldade que eu tive que aprender, assim, meio que na prática, que tinha muita gente sempre no processo, né? olha, pesquisando aqui um pouquinho sobre você, a galera te considera jornalista multimídia. Então podemos dizer que foi daí que surgiu o termo? Dessa correria toda? É a questão de sobrevivência, o multimídia ali, porque para eu conseguir fazer mais trabalhos, né, para eu conseguir trabalhar para a TV, por exemplo, eu faço câmera, então eu faço a luz, eu faço a câmera, eu, ah, eu coloco no software, eu edito às vezes, ou mando meio que bruto também para o pessoal editar no Brasil. Eu também trabalho com software de áudio, eu que edito as matérias de áudio também muitas vezes, dependendo da reportagem, né? Faço texto de jornal, faço texto de revista, internet, o que precisar. Então a gente vai atrás do multimídia para ter mais possibilidade de trabalho, né? E já quantos anos já que você está fora do Brasil? Eu tô há 12 anos, eu vim em 2009 para cá, primeiro para Nova York, aí eu fiquei Sim. 3 anos em Nova York, aí depois eu morei 4 anos no Havaí, e depois do Havaí, 2015, eu vim para Los Angeles e estou aqui desde então. Olha, muito bacana. O bacana de conhecer cada país, que cada país tem a sua cultura. O que que você pôde analisar na vida de um americano, de acordo com cada local que você se deparou fazendo uma reportagem? Assim, costumes, hábitos. Muito diferentes, muito diferentes. Assim, eu saí do 8 a 80, né, de Nova York para o Havaí, que são estados completos, as pessoas são completamente diferentes, a cultura é completamente diferente. Eu lembro que meu primeiro choque cultural foi que, assim, em Nova York ninguém para na escada rolante. Todo mundo corre na escada rolante. As escadas são rápidas e todo mundo está correndo, ninguém está parado. E aí eu cheguei no Havaí, ninguém anda na escada rolante, todo mundo fica paradinho esperando chegar lá em cima ou lá embaixo. E a escada é mais devagar.
Aí eu falei, gente, me dava assim uma vontade. E aí, ninguém vai andar? Aquele começo, assim, né? Porque isso, eu acho que isso aí mostra o ritmo das duas cidades, assim, né? Dos dois estados, principalmente Manhattan, né? E Honolulu, que é a capital do Havaí. Porque em Nova York, tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo negócios o tempo inteiro, e é aquele capitalismo selvagem, né? Enquanto que em Honolulu, no Havaí, tá todo mundo mais relax, muita gente de férias. Honolulu tem 1 milhão de habitantes, Oahu, né, a ilha principal tem 1 milhão de habitantes, mas sempre tinha, né, antes da pandemia, 1 milhão de turistas. Então tem muito esse clima de turismo, pessoas de férias, né? Isso sem falar do próprio havaiano, que a gente diz que ele chama que é layback, assim, sabe? Que é mais despojado, o ritmo é mais um aloha spirit, que a gente fala aqui também, que é um espírito aloha, né? Esse aloha sempre quer passar coisas boas, amor, paz, amizade. E o havaiano é assim, o havaiano não tem tempo para conversar contigo. Você vai no supermercado, no caixa, ele conversa, ele conta a vida, ele fala de ti. Em Nova York é próximo na fila, vem, ninguém tem tempo para falar contigo. Então, assim, são completamente diferentes, assim, o havaiano e o nova-iorquino. E Los Angeles, aqui o californiano, tá meio que no meio do caminho. Não é nem tão relax quanto o havaiano, mas também não é tão corrido quanto o nova-iorquino. Então, a gente consegue ter um papo no supermercado, né? A gente consegue ter umas relações mais tranquilas, assim, em Nova York você consegue encontrar um amigo se você marcar na agenda daqui 2 meses, 3. Aqui a gente às vezes consegue, isso é muito americano, né? Mas aqui, por estar na Califórnia, tanto no Havaí também, era mais tranquilo, assim, as pessoas têm mais tempo para aproveitar a vida e não é tão assim, só trabalho, trabalho, trabalho. Olha, um dos trabalhos que eu tenho assim em mente, que desperta até a nostalgia, era as suas reportagens com os famosos de Hollywood. Como é que surgiu essa oportunidade? Comenta aí pra gente. Eu comecei a fazer as matérias de Hollywood quando estava em Nova York ainda, que aí surgiam algumas oportunidades de entrevistas, aí eu já comecei a cobrir algumas coisas para o SBT, mas não só para o SBT, fazia muito para revista, fiz muito para o Portal Terra, quando eles tinham um jornalismo que era super bacana, inclusive a redação do Terra. E aí, depois, quando eu mudei para o Havaí, em 2011, o que aconteceu foi que a repórter que cobria a costa oeste aqui dos Estados Unidos para o SBT acabou voltando para o Brasil. Então ficou um buraco aqui, não tinha ninguém. E aí eles falaram, Cleide, se quiser continuar a fazer as reportagens de cinema para o SBT, a gente vai adorar. Então eu vinha do Havaí sempre para Olha, cá, ou para outros lugares, né? Porque fiz muitas reportagens no Canadá, no México, até mesmo na Europa eu viajava para fazer as reportagens, ou mesmo Nova York, eu acabava cobrindo porque tinha a Yula em Nova York que fazia mais o factual, o breaking news, né? Então ela ficava muito em cima disso e não tinha tempo, porque as reportagens de cinema, precisa bastante tempo, assim, você vai um dia ver o filme, aí no outro dia você vai, fica o dia inteiro, assim, à disposição para fazer, ou às vezes 2 dias para fazer as matérias, as entrevistas, né, com os famosos ali, então eu acabei fazendo isso durante muito tempo, era assim, 95% era só fazendo matéria de Hollywood, quando tinha mais espaço no jornal para cultura, enfim, então foi uma época super bacana ali, foi bem intenso. Depois eu também comecei a fazer bastante para GNT, para o Saia Justa, ao mesmo tempo fazia para jornal, para revista, então sempre foi acontecendo. Foi acontecendo também. Também não foi algo que eu pensei assim, quero fazer entrevistar famosos. Nunca pensei nisso. Mas aconteceu. muito bom. Olha, uma curiosidade que eu tenho também, eu acho que talvez quem está vendo também tenha essa curiosidade. Você falou que leva um processo, ou seja, um tempo para tudo for matéria ser produzida, pautuada, até ir para o ar. O que necessita ter? Qual é a qualidade do jornalista para poder fazer uma boa matéria, como você faz, e ir para o ar? Olha, você tem que apurar muitos fatos, né?
Você tem que fazer uma pré-produção ali, de encontrar personagens que vão contar aquela história. Aí você tem que apurar muito ali também a verdade, né? Uhum. Os fatos, né? A gente está vivendo numa época tão difícil, né? Com tantas fake news. Então, o nosso trabalho agora está até mais intenso, porque a gente tem essa obrigação, sempre teve, né? Mas essa obrigação cada vez mais de mostrar sempre a verdade, e às vezes tem que até desmentir a mentira, né? Então a gente tem que estar sempre ali na frente, assim, qual que é? E questionando sempre. A gente nunca pode se contentar com um sim, com um não. A gente tem que falar, mas como assim? Né? Então a gente tem que sempre ir em busca de aprofundar essa notícia, tentar trazer mais informação, quanto mais, eu acho que a qualidade é essa, quanto mais informação e boa informação, melhor a reportagem. Muito bem. E a internet colaborou ou tem que ter um certo cuidado também na hora de checar a informação? Para não cair naquela coisa do fake news. Olha, colaborou muito. Acho que a internet é uma ferramenta incrível e indispensável que só veio, não só, né, que veio para ajudar muito. Não consigo nem imaginar, né, aqueles nossos os jornalistas de um pouco mais tempo do que eu ali, que teriam que o tempo inteiro buscar as informações em todos os lugares ali, porque não tinha uma central, né, onde a gente consegue achar informações. Só que a gente tem que peneirar muito. Ao mesmo tempo que traz, né, que a internet trouxe essa facilidade para a gente de ter informação, ela também trouxe a facilidade de ter má informação. Então, para muita gente, acaba sendo muito difícil de conseguir saber o que é certo, o que é errado, né? O que desse mundo, né, que a gente vai vendo cada dia uma coisa, né? E aí vem, né, da onde que você vai ler essas notícias? Da onde que você vai pegar? A internet é maravilhosa, mas você tem que saber da onde que é que você está pegando nessa internet, nesse mundo imenso e infinito, né, da internet, onde que você está buscando a informação? Então, é algo que você tem que ver, assim, quais são os meios que você confia, que você pode confiar. Então, eu acho que é por aí. Tem muitos jornalistas maravilhosos trabalhando em diferentes meios de comunicação, muitos deles, inclusive, com seus blogs, escrevendo seus textos, mas tem muita gente que está ali para fazer fake news. E aí, então, você tem que saber onde que você vai ter essa informação nessa época de fake news, de pós-verdade, de notícias vindo o tempo inteiro no nosso celular, coisa que a gente não sabe nem de onde, né? Notícia velha, né? Eu lembro de pouco tempo eu ouvi um áudio que era do começo da pandemia, que as pessoas continuam repetindo as mesmas coisas que já foi desmentido há muito tempo, né? Então, nosso trabalho de jornalista ainda, além de ter que falar o que está acontecendo, é ter que falar o tempo inteiro, né? Não, máscara, gente, tem que usar máscara. Esses remédios não Verdade. funcionam, não tem, né? Não tem milagre para a pandemia. Então, além de tudo, a gente tem que ficar repetindo o tempo inteiro o que é verdade. A gente tem que ser incansável, principalmente nesse momento que está tão difícil, né? Então, além de falar a verdade, tem que desmentir a mentira. Bom, na fase sua que foi mais voltada ao entretenimento, entrevistando a galera de Hollywood, qual foi a entrevista mais marcante? É, teve várias, mas tem algumas sim que você fala, nossa, essa aqui eu gostei muito, eu curti. Ai, são tantas entrevistas que eu tenho fiz assim, umas 500 entrevistas incríveis, ah, que eu sempre tenho que meio que rever, porque é muita coisa, é um material muito grande, né? Eu sempre acabo repetindo a mesma história, porque foi uma história mais longa. Ó, e tem até. Ali é Camila, uma O amiga pessoal minha tá que dando fez dicas aqui. jornalismo, que se formou comigo. Abraços. Olha, Camila, parabéns pra gente ali. Ela fez jornalismo comigo, né, em Florianópolis. E a do Tom Cruise, que ela falou, que é uma que eu falo muito, que ficou bem marcada, porque foi uma história bem intensa e super diferente. Não foi somente uma entrevista que eu fui lá e falei com ele, que foi uma viagem, assim, né? Que eu morava no Havaí, aí tive que ir para Londres, atravessar o globo terrestre, quase metade, né? Para encontrá-lo, encontrar a equipe do filme. E ele, a Emily Blunt, também. E a gente fez assim tapete vermelho em Londres,
depois em Paris e depois em Nova York. A gente ficou 24 horas ali cobrindo o tapete vermelho e viajando com eles. A gente foi dentro do avião deles, aí teve toda uma história que era só 16 jornalistas do mundo inteiro, só eu do Brasil, e foi assim super incrível, assim, e a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais deles, assim, é claro que eles estavam ali para divulgar, com todo o marketing envolvido, né, do filme, para divulgar Toda o filme estrutura, deles, né? Aparato. toda a estrutura, super sorridentes, felizes e contentes, falando com a gente, mas foi realmente uma pauta ali que me marcou muito. E qual é o The sentimento Edge of de. Tomorrow era o nome do filme, Ah, sim. em inglês. E qual é o sentimento de realizar uma cobertura, ou seja, um evento como o Oscar? Ah, também é algo assim, eu também nunca tinha sonhado que aconteceu, que aí vai vindo, e que é incrível, né? Ter aquele monte de gente reunido, porque uma coisa também é ir nessas entrevistas, uma por uma, né? Já entrevistei muita gente interessante, incríveis, centenas ali, dá para dizer até, mas o Oscar é aquele todo, aquele glamour que tá todo mundo junto ao mesmo tempo, que também tem esse prêmio, que estamos reunidos para ver os melhores do ano, então tem toda essa adrenalina, aquele tapete vermelho cheio de glamour para eles, não tanto para a gente, que estamos ali já descalço há muito tempo, estamos ali, a foto fica bonitinha, né? Mas depois a gente fica ali metade do dia, porque tem que chegar muito cedo, e aí vai o resto do dia ali descalço no tapete vermelho, tentando se equilibrar ali, porque é um dia fácil ali de 12 horas de trabalho. Olha, 12 Muito horas de mais. trabalho, Não, ou é mais, né? mais, é mais, é mais, porque aí depois, né, eu sempre fazia matéria para madrugada, então emenda o dia inteiro de trabalho, com o texto da madrugada, então vai fechando, eu sempre fazia Rádio França, aí faço também a SBT, então assim, é muito texto que vai madrugada dentro, aí eu dormo umas 2, 3 horinhas já para fechar, para acordar no dia seguinte, já fazer o pós-Oscar. Bom, é uma pergunta que eu tenho também aqui. O bacana é ver a mulher dando espaço, né, no jornalismo. E como é que é ser mãe, esposa, jornalista, tudo ao mesmo tempo, organizar a rotina? É algo meio difícil, hein? Desafiador. Eu acho que as mulheres já têm essa capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Não só as jornalistas, mas eu estou sempre assim, cozinhando, escrevendo um texto, cuidando do filho, arrumando, fazendo maquiagem. Então, as mulheres, eu acho que têm essa habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu nunca também imaginava conseguir conciliar isso tudo e a gente acaba dando conta, né? E na pandemia ali não tinha aula, não tinha ninguém para ajudar a cuidar do filho. E meu filho tem 5 anos, ele tinha 4, aí no começo da pandemia, em plena pandemia, eu levava ele comigo para gravar matéria na rua, porque é o que tem para hoje. Então, assim, a gente vai tentando fazer de tudo e o melhor possível, né? Aqui em casa também estou escrevendo texto, ele está do lado, às vezes a gente não consegue fazer. Ele não jogava videogame antes da pandemia, começou a jogar durante a pandemia, porque chega uma hora que eu falo, não, tem que escrever um texto, então a gente vai com as ferramentas que a gente tem hoje. Vai um pouquinho de televisão, um pouquinho de jogo, e assim a gente vai tentando conciliar todas as habilidades que a gente tenta ter. Muito incrível. Olha, o maior mérito do jornalista é exercer, fazer algo que gosta, né? Por vocação. Mas também é muito bom receber prêmios. Você já teve essa oportunidade já também? E eu, quando estava em Santa Catarina, já ganhei alguns prêmios. Até na faculdade eu ganhei um prêmio, foi super legal, que dá aquele ânimo na gente, assim. E aí depois teve uns prêmios de matérias de trânsito que eu fiz também ali em Santa Catarina, que foram super importantes. Então é gostoso. Ali um outro prêmio que eu fiz foi super legal. Era um evento que tinha na Amazônia e eu mandei uma matéria que eu fiz sobre sapos em Santa Catarina, que era tipo um santuário de sapos. E aí ele também ganha Sapolândia, no nome da matéria, e eu ganhei esse prêmio num festival que tinha na Amazônia. Foi super bacana.
Super bacana. A Camila meu Manfredini tá perguntando se no Oscar também é filme tudo, entrevista. Às vezes sim, Camila, e às vezes não, depende da situação, assim, às vezes eu consigo ter um cinegrafista comigo e às vezes não. Então depende do ano, depende da situação ali. Perfeito. E fala um pouco também, né? A gente falou sobre o prêmio, mas o prêmio em si é fazer o que gosta. Fala um pouco dessa realização. Já são já quantos anos de carreira? 21 anos de formadas, eu vi que até que a Camila falou que foi 20 anos de formada, mas foram 21 anos de formatura. Em 2000 eu me formei e comecei a trabalhar na metade de 2009. De 99, já começo a atrapalhar com os séculos, né? Tanto tempo disso, a vida já virou um livro de história, a gente já acaba se chamando 99 de 2009. Mas foi em 99, em junho de 99, que eu comecei meu primeiro trabalho na TV em Santa Catarina. Antes eu fazia até um projeto que era bem legal da Universidade Federal, que a gente tinha, que era um programa diário de TV, inclusive, na cultura de Santa Catarina. Eu já até incluo como uma experiência profissional, porque apesar de ser do laboratório da universidade, eu acho que era tão incrível e tão intenso que eu já coloco ali junto no meu currículo. Então foi antes disso, até 98 ali. Você tem algum sonho em realizar algo do tipo um livro, escrever um livro? Olha, eu tô reunindo num livro, 2 livros, na verdade. Eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que eu falei pra ti. Então, não tô escrevendo um livro, tô fazendo 2 livros. Eu tô escrevendo, na verdade, eu tô só selecionando as matérias que eu fiz com brasileiros aqui nos Estados Unidos. Que eu adoro entrevistar brasileiros que fazem coisas incríveis aqui nos Estados Unidos. Então, eu tô reunindo essas matérias de brasileiros. Tem mais de 100 reportagens nesse tempo que eu tô colocando, né? Algumas que eram para site, que eu já tenho o texto pronto, outras que eram de TV, então eu tenho que adaptar, né, para um texto para o livro. Então tem essa que eu quero fazer, que são os brasileiros que moram aqui, fazem suas histórias aqui, né, ou refazem suas histórias, recontam suas histórias aqui nos Estados Unidos. E um outro livro que eu quero fazer também é sobre o Havaí, meus anos no Havaí, meus anos no paraíso. Então, preciso ter tempo também para sentar, concentrar, escrever. A gente acha que durante essa pandemia a gente consegue fazer tudo, mas a gente não consegue fazer nada, porque meu filho também está Verdade. 1 ano sem escola. Meu filho, desde que parou a pandemia, não voltou mais. Então, deve voltar dia 19 de abril. Então, por mais que eu ache que eu tenha tempo agora durante a pandemia, eu não tenho. E não tenho tempo nem concentração e nem muito o espaço que eu preciso para fazer esses 2 projetos. E aí, quem sabe um dia também eu consiga reunir as matérias de cinema num livro também. Não sei, vamos ver. Enfim, o tempo dirá, né? Vamos aguardar. Tempo dirá. E também a pergunta que eu tenho, você citou pandemia. Como é que foi o começo aí? Enfim, o mundo recebeu um impacto que tudo parou. E como é que foi se adaptar a essa nova realidade, né? É uma nova realidade para a gente. Tanto como no Brasil, tanto como nos Estados Unidos também. Né, foi uma coisa assim muito louca, né? Eu lembro da primeira matéria que eu fiz em janeiro do ano passado, que era quando tinham poucos casos na China e que os Estados Unidos não fecharam, começaram a medir a temperatura de quem vinha de Wuhan. E isso eu acho que foi dia 20 de janeiro do ano passado. E eu lembro que eu já parei aquele dia para pensar assim, gente, né? Pandemia, o que pode acontecer? Comecei a ficar com medo, assim, cada um que explicava aqui em casa já ficava morrendo de medo. E aí, e comecei a pensar naquilo intensamente já em janeiro do ano passado e acompanhar, que já saía bastante coisa, só que o mundo não queria ver, né? O que estava acontecendo. Parece que, ou talvez os grandes governantes não queriam ver ou se entregar à pandemia que já estava ali, né? Poderia tudo ter sido menor se já ali em janeiro eles tivessem olhado com mais cuidado para o que estava acontecendo na China. Então, foi aquele baque super grande ali em março, ninguém sem saber muito, né? Tinha muito esse medo de sair para fazer matéria, mas ao mesmo tempo tinha que sair para ver, né? Eu lembro que eu fui fazer uma matéria logo no começo, porque Los Angeles foi a primeira cidade que parou aqui nos Estados Unidos. Primeira cidade a entrar em lockdown.
foi Los Angeles, e já na semana seguinte, o jornal O Globo me pediu uma crônica daqui, para falar como é que estava a cidade. E eu lembro de sair, eu tinha que sair pelas ruas para ver o que estava acontecendo, e aquela coisa fantasma, parecia assim um set de filmagem de uma cidade fantasma mesmo, né? Que não tinha ninguém nas ruas, e isso foi chocante nesse começo ali, que passar pelas ruas assim de Hollywood, onde está sempre cheio de gente, está tudo fechado, tudo parado, dá uma sensação de apocalipse, né? Tantas vezes a gente já viu Verdade. acontecer isso nos filmes de Hollywood mesmo, e agora a gente via. Eu lembro que eu peguei aqui em Los Angeles, a gente fala muito assim, né? Ai, quanto tempo que é de um lugar para o outro? Porque é a cidade que mais tem trânsito nos Estados Unidos, né? Então tudo é ao mesmo tempo perto e ao mesmo tempo longe, porque tem muito trânsito. Ou 10 quilômetros eu levo uma hora para chegar, porque tá tudo separado, né? Aqui a gente fala muito, ai, é meia hora com trânsito ou sem trânsito. E eu tive aquele choque de sair, eu fui um dia para Santa Mônica, que na época era um pouco mais longe da minha casa, e eu fiz assim 8, 10 minutos. Eu falei, gente, coisa que eu levava sempre 45 minutos. Então, aquela coisa assim, tu vai na freeway e não tem ninguém do lado, né? Então, foi esse baque grande ali e esse medo. Eu lembro que eu saía na rua, aí eu levava, assim, potes de álcool gel, passar no tripé, para passar no carro, não conseguia pegar. A gente não sabia muito, nada quase, né? O que poderia botar a mão, era muito forte isso aí, né? Chegava em casa, tirava a roupa Um inteira na choque. entrada, foi um choque e muito esse medo. E a gente acabou contando essas histórias muito dentro de casa. Eu acho que a maior dificuldade para a gente como jornalista foi falar da pandemia sem fazer parte muito do dia a dia do hospital, dos personagens que estão sofrendo, ficando doentes. A gente não consegue chegar perto até hoje dessas pessoas, né? Os familiares sim, mas as pessoas que estão indo para o hospital a gente não consegue ter. E é muito difícil contar essas histórias às vezes para humanizar, para mostrar para as pessoas, olha, realmente isso é muito difícil, né? E outra coisa que aconteceu que foi um baque, porque a gente ficou meio que dentro de casa durante um tempo. E aí começaram as manifestações aqui em Los Angeles. E aí era assim, milhares de pessoas na rua. E eu lembro de um dia, aí o pessoal da CNN Brasil me ligar, pode ir agora para a manifestação? E eu dar aquela sensação assim, mas no meio daquele povo todo eu vou ter que E ir. agora? Vou E ou não vou? agora tenho filho em casa, tenho marido, aí depois volto, fico com eles, como é que vai ser isso tudo, né? Daquele medo, mas como jornalista eu não podia dizer que não. Eu tinha que ir. Eu falei aqui em casa com meu marido, eu falei assim, eu não posso dizer que não. Eu sou obrigada a estar lá e eu quero estar lá. É ótimo, eu quero. E eu voltei realizada de estar no meio daquele movimento que é para mim os movimentos do século já, né? Que é do Black Lives Matter, que mudou a história aqui do país, mudou a história das eleições, mudou tanta coisa nesses últimos anos aqui nos Estados Unidos. Então foi a primeira oportunidade que você teve de sair de casa, né? Depois de um tempo, né? Foi ali final de maio, né? Que o George Floyd foi morto, brutalmente assassinado. Eu gosto de até frisar isso, porque no meu ponto de vista ele foi brutalmente assassinado de uma maneira cruel. E aquelas pessoas estavam nas ruas para tentar mudar essa história, né? Essa dívida que os Estados Unidos têm com os negros aqui e precisa ser mudada essa história, né? Esse racismo estrutural que a gente tem no Brasil também, que muitas pessoas gostam de colocar panos quentes, dizendo que no Brasil todo mundo é super legal, mas eu acho que não é. E a gente tem que olhar para isso e tentar mudar essa história. E eu queria muito estar no meio daquele pessoal lá que estava querendo berrar, né? Que é o momento de mudar, que a gente tem que mudar ontem, não hoje. Muito bem. E uma das notícias que meio que tranquilizou a gente é a vacina. Como é que está sendo o processo de vacinação aí? Que aqui no Brasil está meio devagar, devagarinho, bem Martim da Vila, né? Mas vamos chegar Total, lá. né? O Brasil é tão, né? Devagar, devagar. Eu tomo minha segunda dose no sábado, não vejo Olha a que hora. incrível. Não vejo a hora. Aqui está acelerando, né, bastante. No sábado a gente teve 4 mil pessoas, 4 milhões de pessoas, olha, a inocência de 4 mil, 4 milhões de pessoas vacinadas no sábado. E aqui a média diária tem sido 3 milhões e pouco. Então, e isso está fazendo a diferença. Los Angeles hoje, a Califórnia é o estado que tem a menor média móvel do país. E isso dá para a gente, assim, um pouco de alívio. A gente foi
o estado que mais tempo ficou fechado, né? Tanto que eu falei agora há pouco que as escolas não voltaram desde então. E isso fez a diferença, assim, as escolas não voltaram, as academias ainda não voltaram, a gente está um ano fechado, os restaurantes há pouco tempo abriram para comer dentro, sendo que acho que tem 25% só que pode de lotação dentro dos restaurantes, e tem muita coisa fechada ainda, a previsão é que 15 de junho volte ao normal. Então está uma grande expectativa ainda, apesar dessa média bem baixa. Então vocês podem ver, né? 15 de junho. Então temos ainda 2 meses pela frente, mas assim, se tudo continuar como está, talvez volte para um normal. A gente vê que todo mundo usa máscara. Dá para dizer que todo mundo usa máscara, pelo menos aqui na Califórnia. Tem alguns estados que já relaxaram, aqui nos Estados Unidos. Tem alguns estados que estão aumentando também. Então, tem uma esperança com o pé atrás. Não dá para relaxar muito, né? Eu mesmo, assim, vou tomar a segunda dose, mas vou continuar usando máscara, sei lá por quanto tempo. Assim, meu filho vai voltar para a escola, vai ser testado toda semana. Então, é uma adaptação que a gente tem que passar para continuar assim, né? Para continuar a melhorar para todo mundo. Me preocupa muito o Brasil hoje, ver o Brasil, né? Porque eu acho que o que está acontecendo aí é um perigo para o mundo inteiro, né? A gente vê cada Verdade. dia notícias de que o vírus está tendo mutação e isso daqui a pouco não tem vacina que segure, né? Estou feliz da vida já que meus pais se vacinaram em Brusque, já tomaram a segunda dose, hoje me falaram já faz 15 dias da segunda dose, então isso Olha que maravilha. me dá um alívio, mas ao mesmo tempo, né, essa loucura dos vírus se mutando ali no Brasil, a gente acaba ficando muito preocupado com tudo. Olha, o que mais se tem em termos de pandemia é informação, mas na sua visão crítica, a falta da informação, ou seja, a pessoa não apurar ou não levar a sério, é que está atrasando o andamento em termos do Brasil. Porque eu creio que a polarização meio que entrou ali no jogo e atrasou tudo, né? E só Deus sabe quando, né? Eu acho que a polarização entrou, né? As pessoas acabam vendo várias fontes de informação e sem saber para onde que elas estão indo. Infelizmente, não estão indo pela ciência, todas elas, né? Eu acho que as pessoas têm que abrir. Eu sei que ciência é complicado. Eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a ciência, porque às vezes não é muito clara a ciência. Então, o nosso trabalho como jornalista é deixar justamente a ciência mais clara e, e levar essa informação para as pessoas, né? Mas, por exemplo, aqui, né, eu vejo pelo exemplo daqui, aqui também teve muita informação falsa, né? A gente teve presidente que mandou as pessoas tomarem água sanitária que poderia matar o vírus. E algumas pessoas levaram isso a sério. Isso o nosso ex-presidente Donald Trump chegou a falar. E tanto que as pessoas falaram que recebiam ligação para querer saber, né, os hospitais, mas eu posso tomar água sanitária mesmo, realmente, para checar a informação, né? Porque ele disse que falou brincando, mas não se fala brincando uma informação como essa. Então esse é o perigo de pessoas muito fortes falarem coisas absurdas. Então, eu acho que num momento como esse, as pessoas deveriam ter mais empatia e compaixão e mais responsabilidade, principalmente mais responsabilidade em dar a informação certa para manter a vida, que é uma coisa básica, né? E a gente vê pessoas muito importantes falando tanta asneira, com perdão da palavra, que asneira, que aí as pessoas, talvez mais simples, que acabam tendo acesso àquela maneira, àquela informação, acabam acreditando. E aí não se vacinam, porque acham que a vacina vai virar jacaré, né? Eu tô louca para virar jacaré no sábado, aliás. E, sabe, a gente ri, mas é um absurdo tão grande e as pessoas vão repetindo isso, vão achando que tem curas milagrosas e não existe cura milagrosa. Coisa que a gente mais gostaria de fazer é anunciar, fazer uma matéria de uma cura milagrosa, né? Então, eu acho muito perigoso. A informação, ao mesmo tempo, ela é preciosa e perigosa. E as pessoas precisam
conseguir. E muitas vezes as pessoas não têm acesso. Acaba ficando mais fácil ter acesso àquela informação que chega mastigada para a gente pelo WhatsApp. Mas, infelizmente, ela não é verdadeira, né? Então as pessoas têm que ter mais responsabilidade na hora de abrir a boca para falar de um assunto tão importante. Bom, ainda é cedo para poder comentar isso, porque não sabemos até quando, né? Vai se normalizar tudo, depende muito da cultura de um país, da forma como a pessoa leva a sério. Mas o que podemos aprender com essa pandemia, na sua análise? Olha, eu espero que a gente aprenda. Eu tenho um pouco assim o pé atrás também, né? Porque teve Primeira Guerra, teve Segunda Guerra, ninguém aprendeu nada. Né? Quantas pessoas foram mortas na Primeira Guerra Mundial, quantas pessoas voltaram a ser mortas na Segunda Guerra Mundial, porque ninguém aprendeu nada na primeira. Aí teve a pandemia há 100 anos, né? Tudo bem, quem está aqui não lembra, mas teve, a gente não aprendeu com ela. Aí outras tantas guerras que andam acontecendo, nunca ninguém aprende. Então eu tô meio até, não sei se realista ou pessimista nesse ponto de vista. Eu gostaria que as pessoas pensassem mais, né? Porque assim, o fato de usar máscara, a gente não está pensando só na gente, está pensando no outro. O fato de se vacinar, a gente não está pensando só na gente está pensando no outro, né? Então, quantas pessoas que não querem se vacinar? Porque é vacina, né? É vacina, tá? É experimental, mas é o que temos também para agora, e pesquisas já mostram que a vacina é eficaz e pode diminuir o número de contágio. Então a gente tem que cuidar da gente e dos outros, né? Eu espero que a gente consiga ter mais empatia depois dessa pandemia, mas vendo um pouco da história, eu não consigo ter muita esperança de que muita coisa mude. Tomara. Tomara que esteja bem errado. Tomara que todo mundo comece agora a pensar mais no outro, que a gente consiga fazer uma matéria daqui a 10 anos mostrando como a pandemia mudou a humanidade. E a gente virou seres melhores. Será? Bem, o Nem tempo durante a dirá. pandemia a gente consegue ver, né, que as pessoas... Muitas pessoas mudaram, muitas pessoas pararam para olhar para dentro de casa, para dentro de si, para suas famílias, conseguiram conviver um pouco mais, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê festa na Amazônia, pessoal sem máscara, fazendo festa em iate na Amazônia, festa lá em Santa Catarina. Acabei de ver ali no final de semana da Páscoa, as pessoas estão lá, ninguém está preocupado com ninguém, né? Depois vão para casa, passar para os pais, para os tios, para as pessoas que estão trabalhando. Então ninguém está preocupado com ninguém durante a pandemia. Então a gente consegue pensar um pós-pandemia no mundo melhor? Não sei. Bom, vamos aguardar. Voltando ao início da nosso bate-papo, você falou uma coisa interessante que não se via como correspondente internacional. Que até havia uma amiga que se via e tal, aquela empolgação toda, e você, não é comigo. Aí o tempo mostrou que você tem capacidade e conseguiu. E qual é a qualidade que o repórter tem que ter, o jornalista, para ser um bom correspondente? A principal qualidade. Eu não sei se é a qualidade ou se é as habilidades que a gente tem que buscar, né? Eu acho que a gente tem que buscar algumas habilidades. A qualidade a gente vai com o tempo tentando moldar, eu acho, ali. E quem assiste que vai poder dizer qual que é a qualidade da minha matéria. Mas eu acho que, assim, né, é fundamental ser, como eu falei, né, o alemão, né? Estudar alemão me abriu as portas da Alemanha para eu poder trabalhar na Alemanha e começar a ser correspondente internacional na Alemanha. Então, assim, as línguas estrangeiras, né, dependendo de onde que você quer ir, se que você quer ir para fora, você tem que investir em estudar outras línguas, né? Eu vim para cá também, uma das razões que eu queria vir para os Estados Unidos era para aprender bem o inglês, para praticar, poder ter esse contato com o inglês que às vezes é difícil a gente conseguir quando mora no Brasil. Na minha época, pelo menos, assim, não tinha tanto acesso a série, não tinha esses, né, Netflix da vida que a gente ficava assistindo série para aprender. Tinha um DVD ali que a gente colocava e assistia, tinha algumas TVs já a cabo que a gente conseguia assistir em inglês, mas o dia a dia eu não tinha. Então esse foi um dos fatores que me fez querer vir para cá para aprender melhor o inglês, né? Então, assim, línguas estrangeiras,
inglês, né, o espanhol, né, que é tão importante hoje aqui na Califórnia. Muita gente fala, no dia a dia se fala mais espanhol do que inglês às vezes, dependendo da área, da cidade que você está, né? Então, isso eu acho que é importante. Outra coisa é conhecer a história, né? Você quer falar sobre a pandemia, você também precisa conhecer um pouco da história, né? Da outra pandemia, um pouco de saúde. A gente tem que ser meio que, eu sempre falo, especialista em generalidades, né? Então a gente tem que ler muito sobre tudo e você vai ser o melhor jornalista quando você tiver. Quanto mais informação você tem sobre tudo, melhor jornalista você vai ser, porque você vai conseguir escrever com mais propriedade, com mais informação, vai conseguir sempre fazer algum panorama mais amplo, né? Alguma comparação. Enfim, eu acho que leitura é fundamental, né? Verdade. Livros, livros, mais livros, e por aí vai abrindo ali, né? Tanto literatura, né? Que a gente consegue abrir um pouco mais a cabeça, quanto eu adoro ler também reportagens, a gente vê jornais, né, tudo que está acontecendo e poder comparar meios de comunicação também eu acho que é interessante, né, não ficar só num meio de comunicação, ficar em vários ali, conseguindo ver, inclusive quando você fala outra língua, você consegue ler de outros locais sobre os mesmos assuntos e esse ponto de vista é bem interessante. Olha, a gente ouve você falar e a forma que transmite carisma. Isso é uma coisa que vem da pessoa, né? O carisma e a competência da pessoa de correr atrás, desenvolver um bom trabalho. Você já pensou algum dia voltar para o entretenimento, mas apresentando? Olha, se tiver oportunidade, é só me chamar, Eu, na minha né? concepção, não sou dono de TV nem nada, mas daria Mas de certo. repente, ó, vai que você compra uma TV ali, você me chama, olha só. Mas já houve algum desejo ou pensamento do tipo, ou alguém falando, que eu creio que daria Olha, certo. olha, é que quando, né, se tiver algum programa daqui, né, como eu acabo ficando daqui sendo correspondente para o Brasil, e acaba sendo mais reportagens mesmo, né? Mas é uma grande ideia. Sempre adoro entretenimento. E esse programa que eu fazia de vida e saúde não era mais assim despojado, né? Só notícia boa sobre e já era algo mais entretenimento do que jornalismo, né? Eu sempre gostei dessas matérias mais assim despojadas, mais até por causa do meu estilo. Eu sou assim, eu não sou muito séria. Né? Faço matérias sérias porque a gente precisa, né? Falar sério muitas vezes e porque eu cubro um leque muito grande de assuntos, né? Mas se eu for para te falar o que eu mais gosto é realmente algo muito mais descontraído, né? O falar como a gente fala no dia a dia, do que aquele texto quadradinho do jornal, da matéria para o jornal das 8, né? Que é algo meio receita de bolo, né? Que a gente não tem muito espaço para abrir porque a notícia é A, B, C, é receita de bolo. Então, eu gosto muito desse mundo do entretenimento e quem sabe Vamos aguardar. E o jornalismo em si, né, hoje caiu justamente no dia do jornalista. Muito bom. O jornalismo em si é um leque, é um universo amplo. Mas qual dessa parte desse universo mais chama a sua atenção? Fascina você, assim? como eu falei, assim, eu gosto desse do entretenimento, do jornalismo, né, contando histórias de uma maneira mais leve, é o que eu gosto bastante. Mas também me fascina, por exemplo, ler, né, reportagens de amigos que vão cobrir guerra. Eu acho isso assim de uma coragem intensa, de um amor pela profissão, um amor pela responsabilidade, pela profissão, né? Que eu acho que é incrível. A pessoa meio que, né, larga tudo para ir lá atrás dessa informação para contar essa história. Eu acho isso assim incrível. Nunca cobri guerra. Eu acho que não cobriria, né? Principalmente hoje em dia, porque é muito difícil, né? Então eu admiro ainda mais essas pessoas que vão para essas áreas de conflito e abrem mão de um monte de coisa, inclusive às vezes da vida, né? Para colocar aquelas histórias em primeiro lugar. Acho muito interessante. Mas, para mim, eu mesmo gosto de cobrir cultura, gosto muito de cobrir lazer, cultura, entretenimento, algo
panorama. Gosto muito de cobrir saúde também, adoro cobrir saúde, tecnologia, então é um leque grande. Política, gosto muito, também cobrir as eleições americanas foi apaixonante, assim, é algo que a gente vai lendo, querendo saber um pouco mais, aí puxa a história, vem um monte de coisa, várias referências. Então, assim, ter a oportunidade ali de cobrir intensamente como foram essas eleições americanas dos Estados Unidos, foi também incrível. Então, a gente vai, assim, eu acho que eu tenho essa habilidade de cada vez que eu leio alguma coisa, eu me interesso tanto com aquilo. Claro que tem assunto que eu não gosto, mas muito triste cobrir pandemia, mas ao mesmo tempo é muito interessante você conseguir, né, se aprofundar, ver todas as descobertas, né, que a ciência está fazendo. Hoje e ontem eu fiz uma entrevista mostrando que agora a tecnologia, né, já consegue, em realidade virtual, pegar o coronavírus e você consegue, com aqueles óculos de 3D, de realidade virtual, entrar no corpo das pessoas e ver como que é o ataque do coronavírus. Então, sabe, quanto mais informação a gente vai tendo de várias coisas, eu acho que isso é apaixonante ali. Eu sou muito fácil seduzida por um assunto. Olha, uma coisa que eu gosto de sempre trazer ao ponto de vista aqui, que às vezes a pessoa, o telespectador em si, tem aquela visão que tudo é glamour. Nossa, a Cleide estava lá com a galera de Hollywood. Mas fala um pouquinho do preço. Tudo tem seu preço, né? Olha, o Nada é glamour, glamour. a fotinha a gente se arruma, como eu te falei, coloca o salto lá, faz super glamour. Mas não é glamour, não é nada de glamour. Nessas entrevistas que a gente faz de Hollywood, a gente fica numa fila ali com vários jornalistas para poder entrevistar os atores. É uma fila super tensa, às vezes, sei lá, se o jornalista anterior que está antes de mim faz uma pergunta atravessada, que sai meio atravessada, o ator já corta as entrevistas, não tem mais entrevista para aquele dia, sabe? Então tem umas situações assim, e quando eu entro ali, são 4, 5 minutos, que eu tenho que ter uma matéria naqueles 4, 5 minutos, e que se eu não acertar a primeira pergunta, acabou a entrevista, porque não tem muito tempo em 4, 5 minutos para você conseguir recompor e deixar para aquele ator a primeira impressão de novo, né? Então eu tenho que fazer sempre um grande esforço para ele ter a primeira impressão assim de alguém super que está ali para querer o máximo de informação interessante dele, que se eu chegar meio ali caidaça, vai desandar na primeira pergunta, na primeira resposta, como já desandou várias vezes, que eu cheguei, ai, que entrevista horrível, sabe? E acontece. Então, assim, o glamour faz parte dos olhos das pessoas. É claro que é muito interessante, né? A gente está ali com aquelas pessoas que a gente viu no telão gigante a vida inteira, né? Não estou menosprezando esse fato, que eu acho assim, uma honra, né? Poder entrevistar essas pessoas incríveis que a gente sempre admirou. Mas também é uma honra também entrevistar a pessoa que está aqui do lado e que está passando por uma situação super complicada, né? E que está abrindo o coração para contar a história dela para a gente. Então a gente tem que estar sempre, sem se iludir com esse glamour, estar sempre tentando pegar o melhor das histórias e sempre saber que ela é a história delas, né? E a gente está ali só para contá-las. É porque às vezes a pessoa visa muito o status e vai além disso, é a vocação. E não dá para se deslumbrar. Eu acho que jornalista tem que ter assim mais do que nunca. É por isso que a gente sai do salto às vezes no meio do tapete vermelho e coloca o pé no chão, sabe? Porque é melhor estar com o pé bem no chão ali. Bom, você falou pé no chão, remete à memória simplicidade. O que é a palavra simplicidade? Está na Cleide, ou seja, na sua essência. Olha, eu acho que eu sou a mesma de sempre, né? Não dá pra gente mudar, deixar a profissão subir a cabeça, mudar a gente. Eu me considero a mesma pessoa que entrevistava lá atrás as pessoas que estavam no meio de uma enchente no sul, que cobri muita enchente no sul, algo muito triste que sempre acontece por lá. E que eu sempre quis ter essa empatia por elas, porque a gente passou por uma enchente muito grande, inclusive quando eu tinha 8 anos, então eu sabia muito bem o que elas estavam sentindo, sabe? Sempre tive um respeito para essas pessoas. E entrevistar as pessoas de Hollywood é o mesmo respeito que eu tenho por elas. Eu tenho que ser sempre a mesma pessoa, eu nunca vou mudar. Eu acho que isso é sensibilidade e ter coerência, né? Eu acho que eu tenho que ter coerência comigo mesma, de ser aquela mesma pessoa de lá e a mesma pessoa daqui.
Então é isso que eu trago para a vida. Ou seja, está ali na sua essência, enraizado. Espero que sim, pelo amor de Deus. Se alguém acha o contrário, que me diga agora, o cala-se para sempre. Muito bom. Olha, já estamos aqui já prestes a finalizar o nosso bate-papo e eu gosto muito de fazer essa pergunta a cada entrevistado. E é a reflexão muito interessante que cada um tem o seu ponto de vista. O que é o sucesso para você, Cleide? O que o sucesso, para mim, o sucesso é trabalho, né? Quando a gente tem trabalho, a gente tem sucesso e a gente tenta fazer o melhor possível. Eu acho que quando a gente termina o dia com a sensação de trabalho cumprido e bem feito, isso é sucesso. Maravilha. E tem algo a dizer à galera que te acompanha pelas redes sociais, ao público que Olha, está tô sempre vendo o aí? pessoal aqui, ó, o pessoal de Brusque, acabei de falar de Brusque. Abraço a todos. Ah, do Baluz para o Mundo, acabei de ver aqui. Vi que meus sogros também estavam aqui assistindo. Um grande beijo para eles, que eu sei que eles estão sempre acompanhando meu trabalho. E a seu Derli e Ana Marlene, que estavam ali. E é isso, agradecer, adoro que as pessoas comentem, né? Que assistam, que a gente. Porque também, o que é o jornalista se não tiver quem lê, quem assiste a matéria, né? A gente faz pelas pessoas, então é legal ter, Verdade. é muito legal ter esse retorno, poder saber o que as pessoas gostaram, não gostaram, fala aí, né? Porque também a gente não consegue, às vezes, né? As redes sociais trouxeram muito disso, das pessoas falaram, não gostei disso, não gostei daquilo. A gente não consegue agradar todo mundo, né? Então eu acho que a gente está com a informação e eu tento passar da melhor maneira possível a informação que eu tenho, que eu acho que é preciosa e estou sempre atrás da verdade, da uma maneira, tento procurar uma maneira bacana de contar a história, né? Então eu acho que esse retorno é muito bacana, esse retorno é muito legal e faz parte, e acaba sendo assim um gostinho, dá um gostinho gostoso pra gente no final do dia também. Depois de trabalhar um monte, né? Que a gente tem aqueles dias ali de 32 horas às vezes, e a pessoa falar assim, ai, foi super legal, e falar, ai, que bom, né? Porque depois de um dia tão intenso, alguém falar que foi legal, é gostoso, é bem gostoso. Bom, hoje é uma data muito especial, Dia do Jornalista, e para essa galera toda, quem está começando agora, quem já está na área, qual é a mensagem que você tem a deixar? Que profissão é apaixonante, né? Eu sou hoje também quem eu sou por causa da profissão. A profissão me abriu muitas portas pelo mundo. Eu tive a oportunidade, né, que eu falo, e o privilégio de falar com tanta gente com tanta informação, com tanta história, né, com tanto aprendizado. E isso é maravilhoso, né? As pessoas abrirem as portas das casas delas, não agora durante a pandemia, mas para te receber, né? Para te contar, às vezes, uma história feliz, uma história triste. Eu acho que a gente está numa situação muito privilegiada, né? De conseguir chegar à frente de uma pessoa e ela tá ali que contar a história. E eu acho que isso, assim, é fascinante. E tá em alguns lugares, assim, né? Que onde a história está acontecendo, que você sabe que aquilo lá depois vai estar nos livros de história, né? Isso é incrível. Eu acho que é o maior fascínio da profissão, é isso. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Bom, eu quero deixar aqui a gratidão, primeiramente a sua participação da galera. A galera está perguntando, adorei essa live, espero que fique gravada para que outras pessoas assistam, com certeza. Vai estar gravada aqui pelo GTV, vai estar também no YouTube e também em versão podcast também. Ó, que delícia. Com esse vozeirão ali, tudo que é podcast mesmo, né? Cleide, olha, muito obrigado. Eu me sinto honrado, é a palavra que eu posso utilizar aqui, porque eu já te acompanho há muito tempo, desde as reportagens internacionais do SBT, e é uma sensação de nostalgia. Coisas do acaso, né? Quem diria, internet proporcionando tudo isso aqui. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço, Tiago, muito obrigada. Prazer é meu, privilégio também poder responder essas perguntas para ti. Espero que tenha te ajudado também na profissão, que tenhas muito, muito sucesso nessa profissão, que, como eu te falei, é fascinante, é uma entrega e é maravilhoso, é maravilhoso. Eu agradeço todos os dias por ter escolhido essa profissão e poder contar histórias para todo mundo. Eu acho que você vai adorar também.
Com certeza, né? A gente tem sempre aquela coisa da curiosidade, como isso começa, onde eu chego, onde eu vou. Então o tempo É, mostra a gente. e a gente vai perguntando. Nunca tenha nenhum pudor em perguntar. Pergunte tudo. Não existe pergunta ruim. Existe resposta ruim. Espero que não te tenha dado muitas hoje. Mas pergunta ruim nunca tem. Bom, muito obrigado. Tá bom, Cleide? Sucesso para ti e eu vou continuar te acompanhando aqui pelas redes sociais, através dos seus trabalhos. Ou seja, a sua versatilidade, a mulher multimídia. E eu também estou te acompanhando, tá bom? Brigadaço. Tchau. Um beijo, Obrigado a querido. todos. Tchau.